Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 9 de março. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Falta de luz no Rio Grande do Sul, repercussão nos Estados Unidos. Governador cobra providências da CE Equatorial. Se não houver o atendimento dentro dos prazos que são tolerados pelo contrato nas respostas da população, que haja a devida punição. Veja qual a previsão para o retorno da energia na região metropolitana. Racismo. Ex-vereador de Porto Alegre é condenado por fala contra parlamentares negros da capital. Já já os detalhes. Que seja de paz. Ao vivo, as últimas informações sobre o Grenal 435, que acontece logo mais no Beira-Rio. Sem violência, a rivalidade só dentro de campo. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido, vem com a gente. E olha, a gente já começa no clima do Clássico Grenal, Segunda Edição de hoje, falando do Grenal 435, que vai acontecer daqui a pouco, 9 horas da noite, aqui do lado, no estádio Beira-Rio. E quem já está por lá é o Matheus Schenck, o nosso centro médio, carregador de piano, leva a bola para o ataque. Matheus Schenck, meu amigo, ainda clima de mistério ou as escalações já foram divulgadas pelos treinadores? Boa noite, Matheus. Oi, Chemali, boa noite pra você, boa noite a todos. Acertou, viu? Gosto de ser um volante, um marcador, camisa 5 clássico. Olha só, ainda nada de escalações. Deixa eu dar uma olhada no relógio. Daqui 40 minutos nós teremos as escalações confirmadas para o Grenal 435, que acontece às 21 horas, daqui a pouquinho aqui no estádio Beira-Rio. Mas a gente pode tentar especular, viu? O treino do Inter ontem foi fechado. Mas eu vou te dizer que eu tô com uma pulguinha atrás da orelha, Chemali. Sabe qual que é? David. O jogador que atuou como centroavante improvisado no último jogo pode daqui a pouco ganhar de vez o lugar do Wesley Moraes. E sobre as atuações do Internacional, Chemali, eu acho que você vai concordar comigo, né? Até agora o Inter não convenceu nessa temporada. E o Inter precisa hoje mostrar um futebol melhor. Não sou eu que estou dizendo isso, tá? É o Tyson. Sabemos que temos que mostrar muito mais do que estamos fazendo, estamos criando. Mas é um clássico, a gente espera que o nosso torcedor venha ao estádio, nos apoiar, nos incentivar do início ao fim, como foi no último clássico no Campeonato Brasileiro, que a gente sentiu isso da arquibancada para dentro do campo. Temos que tomar cuidado, porque clássico é clássico, são decididos nos detalhes, então a gente está muito concentrado para esse jogo. É verdade, clássico é decidido no detalhe. Você tá vendo aqui a movimentação, né, Chemali? E ali, o pessoal da Brigada. E olha só, é importante destacar isso, tá? O contingente da Brigada Militar hoje é muito, mas muito maior do que a gente viu no Grenal do dia 26. Grenal que infelizmente não aconteceu pelos incidentes que a gente sabe muito bem, né? Olha só, falando de Grêmio, o Grêmio também treinou fechado ontem. O Grêmio faz mistério. Há mais pontos de interrogação na escalação do Roger do que na escalação do Medina. Mas a gente pode imaginar que vai o Campas como jogador de meio avançado e não o Bitelo. Outra posição já, outro jogador já garantido, digamos assim, é o Thiago Santos. Esse eu acho que nenhum gremista deve gostar muito da informação. Mas seguinte, o Grêmio sentiu bastante a eliminação para a equipe do Mirassol na Copa do Brasil. Quem diz isso é o goleiro Breno. Confere só. Que o torcedor possa comparecer para nos apoiar, nos incentivar do começo ao fim e que guarde as energias para dentro do estádio para que a gente consiga fazer um grande jogo e sair com a vitória. Essas as informações então de Grêmio Internacional e Grêmio. Marcelo Chemali, meu amigo, devolvo a bola contigo. Você é centroavante, goleiro, zagueiro? Me diz aí, Chemali. Cara, eu corro pelas pontas, tanto na direita quanto na esquerda, ambidestro. Ambidestro. Daqui a pouco a gente volta contigo ao vivo, falando do termômetro, da temperatura desse clássico Grenal, ao vivo aqui no Segunda Edição. Grande Matheus Schenck. E olha, gente, tem polêmica na sessão da Câmara de Vereadores lá da fronteira. Eu tô falando de Santana do Livramento. O vereador Henrique Silveira, do PDT,
comparou o cérebro da prefeita Ana Tarouco e de uma secretária municipal a um caroço de azeitona. Um dia antes do Dia Internacional da Mulher. Durante manifestação na sessão da última segunda-feira, o vereador Henrique Silveira criticou uma proposta do executivo para encaminhar um financiamento junto ao Banrisul. Segundo ele, seria improcedente. Só a secretária e a prefeita, né, de Santana do Livramento para ter um pensamento desses. Eu comparo os cérebros dessas senhoras com um caroço de azeitona. Não pode ser muito maior do que isso. A prefeita se manifestou por uma rede social, dizendo que a guerra contra a violação de direitos das mulheres está apenas começando. Tá aí a prefeita Ana Tarouco, que é delegada de polícia, é a chamada faca na bota, né? Não leva desaforo para casa. E olha, a nossa produção tentou contato com o vereador, mas ainda não conseguimos uma resposta. O espaço está aberto aqui, vereador, porque essa declaração é, no mínimo, deselegante, preconceituosa. E olha, e o ex-vereador, agora a gente vem aqui para Porto Alegre, porque o ex-vereador Walter Nagelstein foi condenado por racismo contra os parlamentares negros aqui da capital. O processo judicial iniciou em novembro de 2020, quando um áudio com frases preconceituosas do então vereador viralizou. As falas ocorreram logo após a eleição da maior bancada negra da história da Câmara de Vereadores aqui da capital gaúcha. A pena de 2 anos de reclusão foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa. Em nota, Nagelstein diz que recebeu a sentença com profunda tristeza e que vai recorrer da decisão de 1º grau. E olha só, a Sorridentes tem um recado para você. Eu sempre tive os dentes bem tortos, né? Sempre fui bem tortinho desde criança. Tava sempre de cabeça baixa, mão no rosto, evitando contato com as pessoas. Aí eu vim pra Sorridentes. Conheci o pessoal, eles foram super bacanas. Semana passada chegou o meu alinhador invisível. E eu tô extremamente ansiosa para usar, porque se eu já tô apaixonada pelo meu sorriso agora, imagine depois que eu fizer o tratamento com ele. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. É isso aí, eu tô com a Sorridentes. A cada dia, mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para cuidar do seu sorriso. Ortodontia, implantes, clínica estética, exames. Na Sorridentes, tudo é de primeira, equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados. O próximo pode ser o seu. É só agendar uma avaliação no site ou telefone que estão aí na sua tela. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, uma baita dor de cabeça. 45 mil clientes continuam sem energia elétrica aqui no estado. Yasmin Luz. Tem até escola pública sendo prejudicada. São 380 alunos sem aula. Quando será que a situação volta ao normal, Chamali? A gente responde depois do intervalo. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. E atenção, gente, porque mais de 49 mil casas e comércios continuam sem luz aqui no nosso estado depois do temporal do final de semana. A maioria aqui na região metropolitana. Vamos para a redação conversar com a Yasmin Luz, porque aqui em Porto Alegre, até alunos da rede pública, Yasmin, estão sendo prejudicados e a demora na retomada do serviço de energia é a marca registrada dessa angústia toda, né, minha amiga? Boa noite. Boa noite, Chemali, a todos que nos acompanham. Conta comigo. 1, 2, 3, 4 dias às escuras. Isso na Escola Estadual de Ensino Fundamental Mané Garrincha, aqui no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. E para evitar que os alimentos refrigerados da merenda estragassem, a direção levou os itens para uma escola vizinha. Os 380 alunos da instituição estão sem aula desde segunda-feira. A nossa equipe esteve no local hoje à tarde, esteve no prédio e ouviu a diretora Maria Resplande Batista de Sá, que se explicou as dificuldades que enfrentam desde o último domingo. Então, vou mostrar aqui a sala do 9º ano, que atualmente é a sala que a gente está usando, né? Que é uma sala que
Está super escura, extremamente quente, porque não tem ventilador. É impossível para os alunos ficarem aqui tendo aula desse jeito. Estamos há 4 dias sem luz na escola. Há 4 dias a CE não nos dá uma resposta. 4 dias sem luz, 3 dias sem aula e sem merenda. Então, Chemali, olha só, na noite de ontem, as comunidades, não só aqui de Porto Alegre, como também de Viamão, fecharam as ruas em protesto contra a falta de energia elétrica. Em alguns locais, o serviço foi restabelecido, mas a nossa equipe apurou que em muitas regiões ainda não tem nada de luz. A CE Grupo Equatorial informou em nota divulgada agora há pouco que são 45 mil consumidores nessa situação. Seguem, então, desde o último domingo e segunda-feira por causa dos temporais. Disse ainda que são 170 equipes trabalhando, mas que a queda de árvores e outros objetos sobre a rede, além de alagamentos, o que exigiria um tempo muito maior para o restabelecimento do serviço. A empresa não deu previsão para que a luz volte em todos os pontos e na área da RGE são 4.500 pontos sem luz. Ministério Público disse que vai buscar as respostas na Agergs, que é quem fiscaliza todo esse tipo de serviço concessionado, e também as concessionárias para averiguar os motivos da demora em colocar a rede em dia. Já pensou, Chemali? 4 dias sem luz e aí muitas pessoas perdendo o que 4 dias, falta de aula, perda de alimentos, como essas famílias, os pais, as mães, vão deixar os alunos em casa, né, no horário em que precisam trabalhar, estariam na aula, pois nada disso se consegue. Muita demora, falta de transparência. Olha, o Grupo Equatorial que ganhou a concessão da CE, né, a privatização, precisa provar que tem capacidade para isso. A Agergs está de olho, o Ministério Público, como disse a Yasmin, também. E olha, e essa situação de falta de luz aqui no nosso estado repercutiu, sabe onde? Lá nos Estados Unidos, porque o governador Eduardo Leite cobrou providências da CE Equatorial. Quem nos conta é a nossa correspondente Gabriela Lerina. A Gabi deixou Nova York rumo a Washington, onde a comitiva do governo do estado busca investimentos para o Rio Grande do Sul. Chemali, eu vim de trem, mas o governador veio de avião, só que o voo do governador de Nova York até Washington atrasou, então chegamos praticamente todos juntos aqui na Embaixada Brasileira, que é um dos principais compromissos do governador aqui em Washington nesta quarta-feira. Esse encontro com o embaixador Nestor Foster, que é gaúcho aí de Porto Alegre, a imprensa não teve acesso a esta conversa que foi reservada. Um outro assunto é sobre a utilização das máscaras de proteção. É que na última segunda-feira, por exemplo, as escolas públicas de Nova York foram liberadas. Ou seja, professores, alunos não têm mais a obrigatoriedade de utilizar a máscara de proteção dentro das salas de aula. E agora, o governador pediu um estudo técnico sobre essa situação. Vamos ouvir. Eliminar a obrigatoriedade não tem a ver com dizer não usem. Tem a ver com tornar facultativo, ainda que seja encorajado, o uso como uma ferramenta para obstaculizar a dispersão de um vírus com o qual ainda estamos lidando. Mas nós não temos ainda uma resposta objetiva sobre isso. Chemali, e mesmo estando aqui nos Estados Unidos, o governador Eduardo Leite está por dentro de tudo o que acontece aí no Rio Grande do Sul. E uma das preocupações dele é quanto às famílias que continuam sem energia elétrica por causa da chuvarada. O governador está de olho no que está acontecendo com a CE Equatorial, que recém foi privatizada. Eu já demandei à nossa equipe que provocasse a Agergs, a agência reguladora, para que atue na direção de fazer as cobranças, as devidas cobranças à companhia, à CE Equatorial, e se não houver o atendimento dentro que os prazos que são tolerados pelo contrato nas respostas à população, que haja a devida punição de forma pedagógica à companhia prestadora de serviço.
Contundente e uma baita cobertura da Gabi Lerina. Bom trabalho para ela lá na capital dos Estados Unidos. E olha só, agora a gente volta para nossa aldeia porque o Momento Agro de hoje é especial. A minha amiga Alessandra Bergman está lá na Expo Direto Cotrijal e nos conta como está a maior feira da agricultura de precisão da América Latina. Chemali, muita gente contente com a volta da Expo Direto, a maior feira de agricultura de precisão da América Latina. O clima de vendas da feira está totalmente ligado ao clima da estiagem, que castiga, infelizmente, as lavouras do sul. Eu venho na Expo Direto há mais de 18 anos, Chemali, e confesso para vocês que pela primeira vez eu vi diferente a paisagem na chegada de Não Me Toque. Geralmente são tapetes verdes de soja dos dois lados da estrada, mas pela primeira vez as lavouras estão muito castigadas pela falta de chuva. Eu conversei com alguns produtores rurais aqui da região, eles me disseram que sequer vão colocar a máquina para fazer a colheita porque não paga o valor do custo. Por causa da estiagem, há muita incerteza relacionada às vendas. Essa incerteza se sente pelo parque inteiro nas conversas, dá o tom das vendas por aqui. Cada um dos 5 dias de Expo Direto é muito importante. A dúvida é se a feira vai alcançar os números da última edição. 250 mil visitantes e 2 bilhões e 600 milhões de reais comercializados. A vitória é que a feira volta com aquela conversa amiga, com muita troca de informação e muita tecnologia. Aliás, valores que não têm preço numa feira como a Expo Direto. Cobertura completa da Expo Direto também nas nossas redes sociais. Agora, novamente, o futebol aqui no Segunda Edição. Hoje tem Libertadores na tela do SBT. Fluminense e Olímpia ao vivo do Paraguai. Logo mais, a partir das 9h15 da noite. Olha só. O Flusão só tem olhos para a fase de grupos. Porque a conquista da glória eterna é o maior sonho do time de guerreiros. Mas nesse último playoff, um tricampeão da América está no caminho. Fluminense e Olímpia. Hoje, 9h15 da noite. Copa Conmebol Libertadores, no SBT. Baita jogão na tela do SBT. Agora a gente volta aqui para o estádio Beira-Rio, onde logo mais 9 horas da noite acontece o Grenal 435, clássico que seria realizado no dia 26 de fevereiro, mas foi adiado, todos lembram, por conta daquele ato de violência, aquele atentado, a pedrada contra o ônibus do Grêmio. Vamos saber com o Schenck como está o clima por lá, a torcida está chegando, a brigada está reforçada e tudo que a gente quer é bola rolando num clima de paz, né, Schenck? É verdade, Chemali, é verdade, você falou bem. Eu tinha falado na primeira entrada, né? É a vez que eu mais vi policiais da Brigada Militar presentes ao redor do estádio. Eu nunca tinha visto um contingente tão grande. E olha que eu estou trabalhando já faz alguns bons anos, viu, Chemali? A carinha de novo é só a carinha, tá? A gente mudou o nosso posicionamento aqui, a gente está vendo aqui o Beira-Rio de fundo. A torcida do Inter já está chegando, já tem bastante cantoria. É previsão de público hoje de cerca de 30 mil pessoas. Uma noite agradável, um pouquinho abafado, mas tá bom para vir pro jogo. E a gente lembra, né, Chemali? É de clássico de paz, é clássico de tranquilidade. Que a tranquilidade que o Tyson pediu hoje mais cedo no SBT Rio Grande, primeira edição, seja vista hoje à noite no clássico. E importante dizer também, o ônibus do Grêmio, Chemali, está reforçado. Como assim, você vai perguntar? O ônibus do Grêmio recebeu uma película especial que vai impedir que algumas pedras possam fazer exatamente o que aconteceu naquela ocasião do dia 26, que o vidro seja quebrado com maior facilidade. É uma película especial que serve para impedir que esse tipo de fato aconteça de novo. Essa é a curiosidade. E outra curiosidade, você falou antes ali, Chemali, do clássico aqui no Beira-Rio e tudo mais. Importante dizer, ontem à noite o Grêmio entrou no TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Rio Grande do Sul, pedindo que o clássico tivesse portões fechados e não fosse disputado no Beira-Rio. Hoje à tarde, por volta das 5h30 da tarde, é que esse pedido foi indeferido pelo TJD. Então, a batalha jurídica entre Grêmio e Inter parece que não vai terminar tão cedo, viu, Chemali? Agora, esse tipo de postura, né, Schenck? Esse tipo de postura das direções
não favorece tudo que a gente quer, que é o clima de paz. Né? Faz parte, é um ingrediente, é um enredo. Agora, clássico de verdade tem que ter torcida, né, Sheik? Tem que ter a alegria da bola rolando. É verdade, Chamali. É importante dizer, tá, que essa batalha jurídica, ela vai seguir porque o TJD, ele julgou 3 artigos que a dupla Grenal vai ser colocada na justiça. São 3 punições que podem acontecer. Multas de 100 a 100 mil reais, perda de mando de campo e até suspensão de torcidas organizadas. Essa situação jurídica vai se desenvolver pelas próximas semanas, certamente. Tá certo, Matheus Schenck. Bom trabalho para ti, para toda a nossa equipe. Amanhã todos os detalhes do Grenal no SBT Rio Grande às 11h30 da manhã com o André Rara e todo o nosso time. SBT Brasil na sequência, 9h15 tem Liberta aqui. Tchau, tchau.